Olá, hoje iremos estudar a depuração em laços condicionais. Este é um código de exemplo que nós vamos usar. Nós temos a leitura e atribuição de um valor a uma variável inteira e logo em seguida a impressão de seu valor. Nos nossos exemplos nós iremos fazer impressões no terminal de acordo com o valor da variável de entrada. Inicialmente nós iremos utilizar laços condicionais simples, em seguida laços condicionais encadeados e por fim laços condicionais alinhados. Vamos começar pelos laços condicionais simples. Nesse nosso exemplo, onde nós temos três condicionais ifs mutuamente excludentes, nós iremos considerar se o valor da variável atribuído é maior, menor ou igual a 10. No caso de o valor da variável a ser maior do que 10, nós iremos imprimir o valor inserido maior do que 10. No caso de o valor da variável a ser menor do que 10, nós iremos imprimir o valor inserido menor do que 10. E finalmente, no caso da variável a ser igual a 10, nós iremos imprimir o valor inserido igual a 10. Na depuração de laços condicionais é importante verificar o comportamento do código em duas situações. Logo em seguida da variável ter seu valor atribuído e exatamente antes do momento onde ela vai ser testada. A depuração desses dois pontos nos permite verificar o valor da variável e analisar qual será o ponto de parada do código, qual será a próxima linha de execução. Nós podemos atribuir um ponto de parada logo em seguida à atribuição do valor à variável a, ou seja, na linha 10, e nos locais onde a variável a será utilizada em comparações nos laços condicionais, que por coincidência são a linha 10, 13 e 16. Dessa forma, podemos analisar qual laço condicional terá sua condição avaliada como verdadeira e determinar qual linha de código será executada pelo programa. Então, vamos realizar a depuração desse código. Vamos iniciar atribuindo o valor 10 à variável. Como esperado, o código é parado na linha 10, antes da avaliação da condição do laço condicional. E nós podemos avaliar se essa condição será verdadeira previamente à sua execução. Como A recebe o valor 10, não será verdadeira, então ele irá passar para a próxima linha. Nós podemos verificar que ele não executará o código dentro do if ao executar o comando nextLine. Veja que o ponto de parada passou do ponto da linha 10 para a linha 13 e no terminal não foi impresso o texto valor inserido é maior do que 10. Novamente, nós estamos no laço condicional e a nossa variável é a possui o valor 10. Nesse caso, a não é menor do que 10, portanto, o código interno desse laço condicional não será executado. Novamente, podemos executar o comando run nextLine. Então, chegamos ao terceiro laço condicional. Agora, a é igual a 10 e, portanto, essa linha deve ser executada. Nós verificamos o terminal e não houve código executado para o valor inserido menor que 10. Nós podemos novamente executar o nextLine e veja que o código agora parou na linha 17. Entretanto, ainda não foi impresso no terminal o texto esperado. Nós podemos executar o nextLine novamente e dessa vez o valor inserido igual a 10 foi impresso no terminal. Então, nós podemos resumir a execução do código. Nós podemos observar que o código foi executado da maneira esperada. Entretanto, em casos onde o código não executa o comportamento esperado, a depuração nos ajuda a entender qual laço condicional está com a sua expressão mal construída. Agora nós iremos estudar laços condicionais encadeados. Para isso, nós iremos primeiro remover os pontos de depuração anteriores. Iremos substituir o código pelo código do exemplo que eu já tinha desenvolvido anteriormente. Nesse código, inicialmente a variável a será avaliada se tem valor maior do que 10. Caso ela não tenha, será avaliada se ela tem valor menor do que 10. Caso ela também não tenha, o valor será considerado que é igual a 10. Novamente, iremos criar um ponto de parada logo após a atribuição da variável, ou seja, na linha 10. E nos pontos onde esperamos fazer avaliações utilizando a variável, ou seja, na linha 10 e na linha 12. Não é necessário criar um ponto de parada para avaliação na linha 14, já que a execução da linha
12 irá determinar se a linha 13 ou linha 15 será executada. Então, iremos realizar a depuração agora. Dessa vez, iremos inserir um valor maior do que 10 e também faremos um exemplo com valor menor e igual a 10. Iniciaremos com valor maior do que 10, 11. Note que o código parou novamente na linha 10 e o valor atribuído à variável a é igual a 11. É esperado que a avaliação desse condicional seja verdadeira e, portanto, a linha 11 seja executada e nenhuma das outras seja. Então, executamos o comando nextLine e a linha 11 foi o próximo ponto de parada da depuração. O terminal ainda não apresenta saída, já que a parada ocorre antes da execução da linha. Então, podemos executar nextLine agora, onde a linha vai ser executada, e veja que a linha 12 não foi cogitada para comparação, e todas as outras linhas foram puladas até a linha 18, que é a próxima linha de código disponível. E no terminal, o texto correspondente foi inserido. Iremos agora avaliar o mesmo código, passando um valor menor do que 10. Vamos executar o código agora novamente, passando 9 como valor. Note que o código parou novamente na linha 10, só que esperamos que essa condição não seja verdadeira e, portanto, ele execute a linha 12 logo em seguida. Vamos executar o comando nextLine e isso aconteceu como esperado. Nós esperamos agora que o valor da variável a seja menor do que 10, essa condição seja avaliada como verdadeira e, portanto, a linha 13 seja executada. Novamente, podemos executar o nextLine e verificar que a linha 13 foi o ponto atingido. Desse modo, esperamos que o texto do valor inserido seja menor do que 10 seja expresso no terminal e a próxima linha a ser executada seja a linha 18. Então, quando executamos o comando nextLine, nós vemos que a linha 18 é a próxima executada e o texto do valor o valor inserido menor que 10 foi impresso no terminal. Finalmente, iremos executar o mesmo código passando um valor igual a 10 para verificar qual será o comportamento do código e do depurador durante a execução. Dessa vez o valor inserido é igual a 10, a linha de parada foi linha 10, quando nós executarmos a próxima linha, a linha 11 não deve ser executada, então ele deve passar diretamente para a linha 12. Acontece como esperado. Dessa vez a linha 13 não deve ser executada, quem deve ser executada é a linha 15, então ele deve pular da linha 12 para a linha 15. Aconteceu como esperado, e quando nós executamos o nextLine, o texto é impresso no terminal e nós podemos resumir a execução do código e o nosso código está funcionando como esperado. É importante notar que quando se usa ifs encadeados, diferente dos ifs consecutivos, existem condicionais que não são executadas. Por exemplo, neste código nós temos apenas duas condições a serem avaliadas, diferentemente do código anterior. E caso uma dessas condições seja considerada verdadeira, as seguintes não serão avaliadas. Iremos agora estudar o mesmo exemplo utilizando ifs aninhados. Primeiro iremos remover os pontos de execução e então substituir o código. Esse código se comporta da mesma maneira que os demais códigos, entretanto ele é escrito de uma estrutura um pouco diferente. Os pontos de depuração, entretanto, são os mesmos de interesse. Logo em seguida a atribuição da variável, ou seja, na linha 10, e todas as linhas onde existem avaliações de expressões booleanas utilizando a variável, ou seja, na linha 10 e na linha 13. Novamente, não precisamos criar um ponto de parada na linha 15, porque caso a expressão no condicional da linha 13 seja considerada falsa, o resultado esperado é que a linha 16 seja executada. Mas, para fins didáticos, nós iremos marcar essa linha e interpretar o comportamento do código. Novamente, nesse exemplo, nós iremos executar o código com os três casos possíveis para interpretarmos bem como o código deve se comportar. Iniciamos com o valor maior do que 10, 11, e o código parou, como esperado, na linha 10, onde ele deve ser considerado verdadeiro e imprimir o texto. O valor inserido é maior do que 10, e o próximo ponto de parada deve ser a linha 11. Como esperado, o próximo ponto de parada é a linha 11, e o texto impresso é o esperado. Podemos resumir a execução e iniciar a execução novamente. Dessa vez, nós iremos inserir um valor menor do que 10, 9.
Novamente, o ponto de parada é a linha 10, entretanto, a avaliação da expressão deve ser falsa. Portanto, a próxima linha de parada deve ser a linha 13. Então, executamos o comando nextLine. Note que a linha 12, mesmo sendo a linha de código, não é uma linha depurável. Portanto, a linha 13 foi a próxima linha executada. Nós iremos rever esse mesmo caso quando depurarmos a linha 15. Dessa vez, o valor impresso é menor do que a variável que o valor 10, portanto, a expressão da linha 13 é considerada verdadeira e o texto a ser impresso é o valor inserido menor do que 10 e a linha executada é a linha 14. Novamente, como esperado, e o texto impresso é o texto esperado. Resumimos a execução e iremos agora para o último exemplo. Dessa vez, nós iremos utilizar o valor 10 para a variável a. A parada do código inicia na linha 10, onde a expressão é considerada falsa, portanto, o próximo ponto de parada deve ser a linha 13, como vimos no exemplo anterior. Na linha 13, a expressão vai ser considerada falsa, e mesmo que a linha 15 possua um ponto de parada, essa linha não é um ponto depurável. Portanto, quando eu executar o comando nextLine, o indicador sairá da linha 13 para a próxima linha executável, a próxima linha depurável, que será a linha 16, já que a expressão é falsa. Novamente, como esperado, o ponto de depuração atual é a linha 16. Quando resumirmos a execução, nós podemos ver que o valor inserido é igual a 10. Podemos então resumir o código e finalizar a execução do programa. Este foi o vídeo sobre depuração de laços condicionais. Nós estudamos laços condicionais simples, encadeados e aninhados. Essas técnicas de depuração são muito úteis quando a estrutura de laços condicionais criada não está sendo executada de forma esperada. Dessa forma, você pode identificar qual laço condicional ou expressões dos laços condicionais que não está atingindo o resultado esperado.